Bom dia, pessoal. Dando início aí mais uma reunião semanal, né? Hoje vamos falar aí sobre as implementações da reforma tributária, né? Que inicia agora no dia 1º de agosto, tá? E tem algumas que já iniciaram, né? E outras que inicia também aí no final de setembro, tá? Bom, como eu tenho comentado com vocês, né? Essa nossa reunião semanal, ela está voltada mais para os empresários e para gestores, tá? Porque eu sei que o pessoal da área técnica, da parte fiscal, a parte contábil, né? Esse pessoal está fazendo seus cursos, tem acompanhado alterações, tá? Estão aí trabalhando em cima das alterações, tá? O meu objetivo de estar fazendo essa reunião para empresários, né, porque aqui dentro da carteira, né, eu vejo que eu tenho clientes, né, que não têm uma estrutura grande, né? Geralmente, muitas empresas, é um empresário, dois, três pessoas que trabalham no administrativo e acaba tomando conta de todas essas informações. Tem a contabilidade terceirizada, né? Então a parte fiscal é o escritório que faz, mas a parte de emissão de nota, precificação, né? Codificação de produto, né? Ou a precificação é do próprio empresário da empresa, né? Isso não cabe ao contador terceirizado, né? Quando precisa, sim, tem a sua ajuda, né? Mas o escritório contábil ele está mais na escrituração, ele já pega a nota emitida, né? E aí sim ele faz a parte da apuração dos impostos, mas ele já recebe a nota pronta, né? Então ele não está envolvido com o preço, com a margem de lucro, né, com a operação em si, né, da empresa, né, e do negócio do seu cliente. Ele está mais na parte fiscal, tá? Ajuda sim, né, na emissão de nota, mas a maioria dos escritórios ele não emite a nota fiscal, não tem um departamento de faturamento, ele auxilia o cliente pela expertise, né, que ele tem da parte da escrituração fiscal, né? Então, ajuda numa codificação, quando o cliente tem a dúvida, ajuda na emissão de nota fiscal, quanto à tributação, a alíquota, o CFLP, nessas situações. Mas ele não vive, o pessoal do escritório, né, não conhece o RP, qual cliente, com que RP ele trabalha. Então, a gente tem cliente que trabalha com a TOTS, trabalha com diversos outros sistemas, e o pessoal do escritório não conhece o sistema, né? Então, não consegue emitir uma nota para o cliente, né? E como agora a gente está entrando na reforma tributária, que tudo isso está sendo alterado, eu vi essa preocupação, tive essa preocupação logo do início, conhecendo os clientes, né? Que hoje a maioria dos clientes dos escritórios contábeis são de pequenos porte, que não tem uma estrutura, é, é, como dizer assim, consolidada dentro do seu ambiente de trabalho, né? Então, é essa preocupação que eu tenho, que estou trazendo para o empresário, para ele se inteirar. Por quê? Porque ele vai ter uma mudança que ele que vai ter que tomar muitas decisões em relação às alterações que está vindo aí da reforma tributária. Lógico, ele não vai, né, ter a preocupação de saber emitir uma nota, entendeu? Mas ele precisa entender o que está sendo alterado a partir da reforma tributária, a partir do 8, né, e o que vai afetar com relação ao negócio dele, né? Ele não precisa saber emitir a nota, mas ele tem que saber que toda a estrutura de preço dele pode ser alterada, né? E será que o preço que ele vende hoje, que a precificação do produto dele hoje, né, vai ser o mesmo lá em 1 de janeiro de 2027, quando entrar a CBS, né?
vai ser a mesma que lá em 29, quando começar a entrar o IBS, né? Essas alíquotas, que efeito isso vai trazer com relação ao produto dele? Hoje ele tem um produto tributado do ICMS, né? Vamos falar de mercadoria, né? Do ICMS, PIS, COFINS, né? Alguns EPI. Então, como que ele vai, né, tirar esses produtos, esses tributos do produto, para poder incluir aí o IBS-CBS? Que efeito isso vai ter no produto deles, né? Então, na aula passada, né, na semana passada, passei alguns exemplos, né, como que a gente vai ser essa tributação, como que vai alterar, né, o preço, né, qual vai ser a situação da nova tributação, como que ela vai afetar hoje a realidade do empresário, apesar que no do 8 a gente entra numa fase teste obrigatório, as notas vão ter que ser emitidas com o IBS e o CBS, né, 1%, né, sendo 0,9 para a CBS e 1 para o IBS, né? É, ainda que seja teste, né, ela já é obrigatória, entendeu? E para isso vai ter que estar alterando toda a codificação do seu sistema de RP, de emissão de nota fiscal, incluindo diversos códigos dentro aí do sistema, da classificação, da codificação do seu sistema, para que essas notas possam ser emitidas com as tributações, né, que estão aí vindo pela frente, tá? Então, esse é o objetivo, é de alertar o empresário, né, do que ele precisa ter o cuidado, né, na precificação do efeito da reforma tributária no sua margem de lucro, no seu preço do produto, enfim, que vai afetar o teu resultado financeiro, né, com essa nova legislação. Então, aonde que você se encaixa dentro da tributação, dessa nova tributação, e qual é o efeito dela para o seu produto, para o seu negócio? Bom, recapitulando, né, a gente está falando da Lei 2014, né, que criou aí o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo, substituindo o PIS e COFINS, né, que é a CBS, que é um tributo federal, e substituindo o ICMS e o ISS, que é o IBS, que é um tributo estadual e municipal. Então, a gente vai ter uma consolidação desses tributos, né, existente hoje, em dois tributos, né, reduzindo assim é, a burocracia tributária, né? Não reduz tanto assim não, né? Porque vamos ter que fazer toda uma adaptação e pelo que está sendo publicado a gente vê que tem bastante, ainda é bastante burocrático, mas sim, né? Em tese diminui bastante a burocracia. A gente vai ter uma legislação única que vai falar do IBS-CBS, deixamos de ter aí 5.000 e quase 800 tributações municipais, deixamos de ter aí a tributação estadual, passa a ser uma única, né? Indo essa da substituição do ICMS e do ISS, a gente inicia em 2029, vamos até 33, então um período de adaptação, de mudança, né, de toda essa burocracia, né, mas já é uma realidade que começa a valer agora no dia 1 de agosto. Por que 1 de agosto é a data fatídica? Porque pelo regulamento pela lei complementar, né, a vigência da tributação ela iniciaria no primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação do regulamento do IBS-CBS. Tá? Então, foi publicado em 30 de abril, então, 1 de agosto começa a valer a tributação, né, do IBS-CBS. Então, as notas fiscais já precisam ser emitidas, né? Provavelmente, o sistema vão travar quem não tiver com esses campos, com seu sistema tudo
já pronto, organizado, né, não vai emitir a nota fiscal. Então, até 31/7, o sistema está livre, se você está emitindo a nota, assim, no campo do IBS, né, tranquilo, né, mas a partir de 1/8, isso não vai mais acontecer. Se você não tiver todo o seu sistema adaptado, né, provavelmente não vai sair a nota fiscal. Tá? Então, 2026 é uma fase de teste do IBS-CBS, alíquota de 0,9 para a CBS e 0,1 para o IBS. Esse ainda é os campos da tributação do seu produto que tiver essas incidências, vão ter que estar aparecendo na nota fiscal com esses percentuais e os valores dos impostos IBS e CBS já vai ter que sair destacado no campo da nota, né? Nós, na parte contábil fiscal, vamos estar apurando essas apurações, esses impostos, né? Lá tomando os créditos, né? Pelas entradas de mercadoria, né? E gerando os débitos aí pela saída e apurando o valor, né, fazendo essa parte, cumprindo essa obrigatoriedade, ainda que fase de teste, né, vai ficar, o contribuinte fica dispensado de recolher esse imposto. Vamos apurar, vamos gerar os livros, vamos apurar o valor a recolher, mas eles estão dispensados de recolhimento, tá? 2027, né, inicia já a IBS como uma tributação já efetiva, tá? Então, 2027, a partir de 1 de janeiro, deixa de existir o PIS e o COFINS, né? E inicia a CBS, né? A gente tem aí a alíquota estimada, fala-se entre 6% e 8,8%. Ainda não temos o percentual de incidência efetivo do IBS-CBS. Estima-se entre 26, 26,5 até 28. Acontecer, né, pelo menos aí a promessa, até o final de mês 10, tá? A gente vai conhecer essa alíquota que vai começar a valer a partir do 1 de 2027. Então, em 2027 também, o IPI é reduzido a zero, né? Antes era para ser extinto, ele não vai ser, ele vai ser zero, né? E entra em vigor o imposto seletivo, tá? O IBS ainda em 2027, ele vai continuar em caráter de teste, a gente vai emitir as notas com o valor do IBS, né, em 0,1%, ainda na forma de teste. O CBS já 2027 vai estar já valendo, né, vai estar implantado e já não vai existir mais o PIS/COFINS. Em 2028, aí já está consolidado a CBS, tá? E o IBS, ainda em 2028, ele é teste, tá? Então, a gente vai estar 27, 28, trabalhando com a CBS já implantada, vigente na integralidade, né? E o IBS ainda 28, ele ainda em fase de teste, recolhendo 0,1%. De 29 a 32, aí começa a transição plena do IBS, tá? Então, começa a substituir o ICMS e ISS, ok? Ah, deixa eu passar essas transparências para vocês, tá? Na fase de teste, tá? Então, estamos aqui, né? Então, 29 a 32 é a fase de transição do IBS, tá? Então, nesse período, o ICMS, o ISS que a gente tem hoje, ele passa a ser substituído gradativamente, tá? Então, ao IBS, ele vai começar a entrar com uma alíquota de 10% a cada ano, tá? E a redução do ICMS e do ISS vai sendo reduzida. Então, por exemplo, 29, o IBS ele vai ter uma incidência de 10%, né, do valor total. Por exemplo, vamos supor que seja 26% o valor do IVA, tá? Então, 6% fica para CBS, 20% para o IBS. Então, desse valor desses 20%,
Então, em 2020, a gente vai recolher 10% dos 20% como IBS. 90% vai ficar lá para o ICMS e ISS. Então, vocês veem que de 29 até 32, nós vamos ter os dois impostos. Tudo que a gente tem de burocracia do ICMS, do ISS, continua, né? E vai entrando o IBS no local, substituindo o ISS. O CBS, que é o PIS/COFINS, já foi extinto, né? E a CBS já está em pleno vigor. Termos essa transição, né? Do IBS de 29 a 32. Então, só lá em 2033 que some o ICMS e o ISS de Sena da nossa tributação, deixa de existir em 33 o ICMS e o ISS, né? E aí está implantado o IVA pleno, tá? IBS e CBS, tá? Então, só em 33. Então, temos aí um período de transição, né, que eu acho que vai ser bastante burocrático, adaptação às novas tributações. Trabalhar com uma legislação, com o que a gente tem hoje, já é complexo. Trabalhar com mais duas, né, já consolidadas CBS e com a implementação do IBS, vai ser aí bastante transtorno, tá? Bom, a minha preocupação maior é agora, né, para 1º de agosto, tá? Então, a gente está aí há 52 dias, né, da adequação, né, de toda a nossa parte de sistema, de emissão de nota fiscal, de quantificação. Então, as empresas, né, estão trabalhando em cima disso, né? Eu venho fazendo esse trabalho aqui da reunião semanal desde janeiro, né? E tenho sentido, né, a preocupação, né, do empresário, dos clientes aqui. A maioria já estão trabalhando desde de janeiro, né? Os pequenos empresários, pequena indústria, pequeno comércio, muitos, né, alteraram, né, adquiriram o sistema RP, se preocuparam com essa situação. Nesse último mês, tem a preocupação do pessoal que está no Simples Nacional, que a princípio não seria afetado aí pela reforma tributária, porque quem está no Simples Nacional não sofreria ou não sofrerá nenhuma alteração com relação à tributação do IBS-CBS. Eles vão continuar lá no Simples. A única coisa que vai substituir PIS e COFINS, né, pela CBS e pelo IBS, mas não muda a tributação em nada, só substitui a nomenclatura e mantém a mesma tributação que a gente tem hoje lá nas faixas de tributação de cada anexo, né, do Simples Nacional. Só muda a nomenclatura, mas a tributação em si não altera. Mas, né, como a gente sabe, na reforma tem o Simples, né, a opção híbrida, né, do Simples Nacional. Então, você vai poder tributar a parte federal, né, imposto de renda, o INSS, ou a contribuição social, dentro do Simples Nacional, e você tem a opção de tributar o IBS, o CBS por fora, tá? Então, isso é uma preocupação, que quem está no Simples Nacional hoje tem esse problema com o ICMS e o ISS. Então, na reforma tributária, já tem uma previsão dessa opção, né, por fora do IBS-CBS. Isso é mais indicado, a gente vai ver daqui a pouco, né, que o sistema híbrido é indicado para quem fornece para outra empresa. Para aqueles que fornecem para pessoa física ou não contribuinte do IBS, né, e do CBS, a melhor opção é continuar no Simples Nacional convencional, tá? Então, aqui a gente tem até aí o dia 1º de agosto para a gente, né, todas as empresas, né, que foram optantes pelo IBS-CBS,
Então, quem tiver no lucro real, lucro presumido, é obrigatório, e quem tiver no Simples Nacional, que for fazer opção pelo regime híbrido, então tem que estar com todo o seu sistema, notas fiscais, todo o sistema de RP adaptado, né, parametrizado para a nova obrigatoriedade de emissão de notas fiscais, já com os impostos, né, mesmo que seja teste, né, do IBS-CBS, tá? Então, essas obrigatoriedades vai abranger a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal ao consumidor, né? O conhecimento de transporte. Então, todas essas obrigações acessórias, né? O principal já tem que estar adaptado aí para o nova tributação, tá? Então, quem não adaptar, não fazer, não parametrizar o seu sistema corretamente, né, vai ter problema a partir de agosto de emitir nota fiscal. Tá? Então, como que a gente, né, essa codificação dessas operações? Então, o que que você tem que ver lá no seu sistema, no RP, na emissão de nota fiscal a partir de 1 do outro, tá? Então, cada operação que você vai emitir, né, que vai estar sujeito aí ao IBS-CBS, vai ter duas situações que você vai precisar analisar. Sua operação é onerosa, tá? Então, por quê? A partir de 1 de agosto, ou a partir aí da lei complementar, né, dos 214, né, toda a operação, né, onerosa vai estar sujeito ao IBS-CBS. Então, tudo que você vender, né, trocar, né, troca, você vai estar sujeito ao IBS-CBS. Portanto, né, que está para entrar em vigor, que tudo que a gente for vender ou prestar serviço vai ter que ter uma nota fiscal, tá? Por isso que a gente já vai ver em seguida que até os prestadores de serviço autônomos e profissionais liberais que não têm empresa, que é advogado, dentista, né, hoje eles emitem um recibo de prestação de serviço. Esse recibo, a partir do 1 do 7, eles vão ser extintos, entendeu? Então, todo profissional liberal, não empresa, mas que presta o serviço, advogado, como eu falei, eles vão ter que fazer um cadastro no CNPJ. Não vai ser empresa, mas ele vai ter que ter um CNPJ, porque ele vai ter que emitir nota. Então, amanhã, se você, a partir do 1 do 7, você for contratar um pedreiro para fazer um serviço autônomo, aí, reformar, pintar a tua empresa, se ele for pessoa física, não for MEI, né, não for empresa, ele vai ter que ter um CNPJ, né, ele não vai ser empresa, mas ele vai ter que ser um CNPJ e ele vai te emitir uma nota fiscal a partir de 1 de setembro, então, 1 de agosto. Então, 1 de julho, todos os profissionais liberais, autônomos, vão ter que se inscrever no CNPJ. 1 do 8, todo serviço que essas pessoas prestarem, elas vão ter que dar nota fiscal. Então, você, empresário, sabe que a hora que você for contratar uma pessoa autônomo, né, ele vai ter que dar uma nota, porque nessa operação vai ter a incidência do IBS e quando você pagar essa pessoa, então você vai contratar um serviço de um pedreiro que ele cobrou uma diária de R$ 1.000 para você fazer um serviço. Então, o serviço dele é R$ 1.000 e ele vai estar lá destacado, né, o valor do IBS-CBS na nota. Então, sempre você vai ter lá o valor do serviço mais os impostos destacados. Hoje não, hoje a gente tem o valor da nota, o valor do recibo e os impostos estão por dentro, a gente não sabe quanto que é. A partir de agora ele vai estar destacado. Esses impostos destacados, você vai tomar crédito para abater daquele imposto do IBS-CBS que você vai ter que pagar mensalmente, tá? Então, hoje o que é? A gente sabe o valor do imposto devido pela minha operação onerosa na venda. Agora, quanto que eu vou recolher para o fisco? Né?
vai depender da minha atividade e o que eu tomar de crédito, né? Então, eu vou pegar minha conta de luz, tenho lá o IBS, CBS destacado, eu vou tomar, né? Eu pego um serviço, né? Vou tomar crédito. Eu compro um material de escritório, mesmo sendo indústria, vou tomar crédito. E aí vou recolher o valor líquido. Então, hoje, né, a gente só pode tomar crédito, por exemplo, de ICMS, né, das nossas matérias-primas. Então, material de uso e consumo, não. Então, a partir de agora, a gente toma crédito de tudo, entendeu? Então, por isso que toda operação onerosa, ela tem que ter uma nota fiscal e o imposto destacado, né, do IBS-CBS. Uma empresa do Simples, normal, ela não vai, oferecer crédito porque ela está fora da cadeia, entendeu? Então, é um problema que a gente vai ver, por isso que tem o regime, criar o regime no Simples Nacional híbrido, onde você vende o seu produto e destaca o IBS-CBS na nota. E também você pode também tomar os créditos. E aí, na cadeia de produção, né, você vendendo do Simples para outra empresa contribuinte, você vai transferir crédito. Então, talvez, dentro do Simples, você que está vendendo para outra empresa, né, talvez seja interessante você optar pelo regime híbrido, porque você vai ter uma condição mais atraente para quem está comprando as grandes empresas de você, porque você está oferecendo crédito. Isso a gente vai, né, numa próxima aula, a gente vai fazer alguns exemplos, casos práticos, para a gente analisar esses detalhes, tá? Então, na operação, né, na codificação das operações, a gente tem a operação onerosa e as operações não onerosas. Então, o que é a operação onerosa? É venda, prestação de serviço e qualquer outra operação onde você vai receber algo em troca. Operação não onerosa é aquela realizada sem cobrança, sem retorno financeiro. Então, aqui a gente tem aqueles exemplos, né, de doação, remessa para conserto, remessa para demonstração, transferência entre estabelecimento. Então, essas operações, ela não há a incidência da OIBS-CBS, né? Então, o que você tem que pegar hoje? Todas as suas operações que você realiza, né? Pegar seu histórico e verificar quais são as minhas operações, né? Que eu pratico aqui na minha empresa. O que é onerosa e o que é não onerosa, entendeu? Para você poder começar a codificar suas operações dentro do seu sistema que você tem hoje de RP, TOTS, seja lá qual que você usa, tá? Então, dentro dessa classificação, né, foi criado, né, esse Código de Situação Tributária, que é o SCST e BS-CBS, tá? Então, quem está no lucro presumido, no lucro real, ou que for optar pelo Simples Nacional Híbrido, tem que ter essa alteração, essa revisão de todo o seu sistema para você adequar as suas operações a esse Código de Situação Tributária do IBS-CBS. Hoje você já tem lá toda uma classificação para o ICMS, para o IPI. Agora precisa incluir essa codificação dessa situação tributária, né, para o IBS-CBS, né, tem que estar pronto até 1 de agosto, porque a hora que você for emitir a nota, se você não tiver essa classificação, o seu sistema não vai gerar os campos da nota fiscal do IBS-CBS. Então, essa classificação, esse Código de Situação Tributária, ele mostra para você, né, ele está lá organizado de uma forma, se você vai ter uma tributação integral do IBS, se você vai ter uma operação reduzida, se a tua operação é imune, se a tua operação ela vai ser suspensa ou demais lá classificação previsto lá na legislação, tá? Então, resumindo,
A CST-IBS-CBS, né, ela classifica a operação, entendeu? Então, eu vou fazer uma operação, ela vai ser tributada, ela vai ser reduzida, ela é imune, ela é suspensa do IBS-CBS, tá? Então, aqui, né, tem um quadro, essas são o Código de Situação Tributária do IBS-CBS, tá? Então, temos lá 000, tributação integral. Então, tudo que você, a tua operação que você for fazer, tudo que tiver uma tributação integral do IBS-CBS, né, o seu código vai ser 000. Então, quando você tiver classificado na tua operação de venda 000, né, então essa operação, você sabe que ela vai ser tributada integralmente pelo IBS-CBS. Então, se o IBS-CBS, o IVA, né, for uma alíquota de 26%, então, quando você vender um produto com essa situação tributária, ela vai ter uma incidência de 26%. Então, por exemplo, eu vou vender um produto por 100, tem a tributação 000, a tributação integral, né, eu vou ter lá o valor de 26 de IBS-CBS. Então, o total da minha nota é 126. Então, aí vem lá os outros códigos. 010, tributação de alíquota uniforme, operação setor financeiro. 011, tributação com alíquotas uniforme reduzida, tá? Então, pela legislação do IBS-CBS, temos lá diversos produtos e setores e serviços que vamos ter a redução, né, do valor do IBS-CBS. Então, a gente vai ter redução de 40%, de 30%, de 50%, 60%, 70%, 80%. Então, você tem que pegar seu produto, analisar ele para verificar, meu produto ele está sujeito à tributação integral do IBS-CBS, meu produto ele está na alíquota de redução, né? Qual a alíquota de redução, né, que está o meu produto? Então, pelo NCM, eu vou lá nas tabelas da reforma tributária, eu vou saber, né, qual que é a minha redução. Por exemplo, né, o, o aluguel, né, a refeição, ele vai estar numa alíquota de 40%, é que eu me lembro aqui, tá? Então, se eu sou bar e restaurante, eu não vou pagar, né, a hora que for vender uma refeição, eu não vou usar o código do CST 000, eu vou usar o 200 ou 200. Por quê? Porque eu vou estar dentro da redução de 40%, né? Então, eu vou ter que verificar tudo isso, padronizar o meu sistema para que eu possa lá pegar todas as minhas operações, cada uma que eu realizo. Então, eu vendo, né, produto integral, vou colocar, eu faço exportação, né? Então eu tenho que analisar tudo isso daí, né? Além das minhas operações, eu tenho que também analisar o NCM do meu produto, porque eu posso ter um produto, tributação integral, mas eu posso ter um produto onde eu tenho a redução de 50%, 60%, 40%. Então, às vezes eu vou emitir uma nota, tenho dois produtos na nota, um tributação integral e outro tributação com alíquota reduzida. Então, um eu vou usar o código 000, o outro eu vou colocar 200, tá? Então, eu tenho que fazer uma reestruturação, uma revisão de todo o meu, né, meus produtos, para mim poder estar criando essa situação tributária para o IBS-CBS, e isso já inicia dia 1º de agosto, isso tem que estar pronto. Aqui no escritório, a maioria dos clientes já alteraram, vem trabalhando nessa codificação desde janeiro, desde que já foi publicado, né? Já muito substituído, como eu já disse,
o sistema que tinha, trocaram, fizeram toda a implantação, já estão rodando as notas, fazendo os testes. Então, dentro desse trabalho que eu venho fazendo desde janeiro, né, muitas pessoas entenderam e já tomaram as providências. Então, são poucos clientes, né, que estão aí finalizando essas operações de adaptação do sistema. O mês passado, né, já no final aí de maio, alguns clientes que que estão no Simples Nacional, né, fizemos uma análise, né, de qual seria a melhor tributação para ele. Ele continuar no Simples convencional ou ele fazia a opção pelo regime híbrido, né, esse pessoal do Simples Nacional tinha até 30 de setembro para decidir se ele vai tributar pelo Simples Nacional convencional ou ele vai fazer a opção pelo regime híbrido. Então, é um trabalho de análise muito grande, porque mexe muito no preço, né, do produto. E é uma decisão que tem que tomar até 30 de setembro para estar valendo a partir de 1 de janeiro a 30/6 de 2027, né? Aí, para o segundo semestre de 2027, né, ele pode fazer essa alteração até 30 de abril. Então, a opção para você ficar no Simples Nacional, no sistema convencional ou no sistema híbrido, você vai ter uma opção, você pode alterar essa opção semestralmente, né? Então, se hoje você fez uma opção, talvez aí para o primeiro semestre, pelo regime híbrido, e chegar à conclusão que ele não é bom, você pode, então, no segundo semestre de 2027, voltar para o convencional, ou vice-versa. Você ficou no Simples Nacional Convencional, está pagando, você perdeu venda, porque você não gera crédito, então você pode fazer essa alteração no segundo semestre, mas a tua opção você tem que fazer até 30 de abril, né? Então, esses são os códigos que está lá na legislação, na lei complementar 214, que lá tem esses códigos e você vai ter que trabalhar seu sistema, revisar seu sistema, e lá no campo de IBS-CBS, para cada dessas operações, você colocar esses códigos, tá? Aí, dentro ainda da reforma, a gente tem o código que criaram aí, né, que é o C-Class Trib, tá? Esse também ele precisa estar, né, implantado, né, já no seu sistema, né, até 1 de agosto de 26. E é ele que conecta as regras da lei complementar, né, definitivo, à forma de tributar comum. Percentuais de redução de alíquota, quais são os regimes, né, favorecidos, os benefícios setoriais que a legislação trouxe. Então, como a gente falou, né, anteriormente, aqui você vai ter produto com alíquotas, né, zero, né, alíquota reduzida de 60, 80, 60, 40, né? Então, esse Secrestrib, né, ele vai também te orientar na formação, na emissão da sua nota. Então, você vai ter que ter o código do CST, do IBS-CBS, e vai ter o código Secrestrib, né, para definir se o seu produto, né, ele vai ser tributado pela uma alíquota cheia, reduzida, se ele está dentro de um regime favorecido em si, né? Então, resumindo, o CST classifica a operação, né? Então, se a minha operação é onerosa ou não é onerosa. O Seclestrib, ele classifica o produto ou serviço, e como ele vai ser tributado, né? Então, eu vou ter uma operação, ela é onerosa, né, ou não. E esse código do Seclestrib vai definir para mim se essa minha tributação onerosa ela vai ter alguma redução ou não, tá? Então, essa relatório você encontra lá no jornal da nota fiscal
é uma lista de códigos que aí você vai ter que estar pegando o seu INS, o seu código lá, o INSM do seu produto e verificar nessa tabela aonde você se enquadra, né, o seu produto ou serviço, tá? Então, aqui colocando um exemplo, né, da operação, né? Então, dentro da reforma tributária, a gente, do IBS-CBS, a gente vai ter o quê? Operação não onerosa, entendeu? Como a gente chama isso lá. Aí, se ela é não onerosa, não incidência, né, do IBS-CBS, então eu vou usar o CST 410. Aí eu tenho as exceções da não onerosa, né, que é o artigo 5 da Lei Complementar, né, e ele te traz algumas exceções, né, na operação onerosa, que ela pode ter alguma incidência no imposto. Então, você vê que a legislação ela começa a ficar um pouco complicada, né, como a gente temos a mesma complicação no ICMS. Tá? Então, se uma operação não onerosa, não incidência do imposto, CST 410. Aí você pode ter uma operação não onerosa, mas você precisa olhar no artigo 5º da lei, que lá tem algumas exceções que, dependendo do NCM, ela é tributada, né? Então, qual umas das operações que está lá? Brindes, né, e bonificações. Então, dependendo da situação, uma operação não onerosa de brinde, né, você pode ter que pagar o IBS-CBS. Tá? Uma operação que você faz com uma outra empresa do mesmo grupo, né? Dependendo da sua operação, ela pode ser tributada. Então, dentro da operação não onerosa, né, a gente precisa olhar o artigo 5º da Lei Complementar, e lá ela vai te traz todas as exceções que você, dentro de uma operação não onerosa, talvez você tenha que pagar o IBS-CBS. Na operação onerosa, então, operação de venda, né? Então, é a incidência, né, do imposto, tá? Então, essa daqui, toda operação onerosa, incidência do imposto, o IST depende do NCM. Na operação, né, ela pode ter também dentro da operação onerosa, você pode ter algumas exceções de não tributação, né? Por exemplo, uma transferência, se você for no artigo 6, 8º e 9º, ela vai ter essas exceções. Então, por exemplo, uma transferência que poderia ser onerosa, mas se você fazendo transferência para um estabelecimento próprio da empresa, então, da matriz para filial, uma transferência entre filiais, ela seria uma operação onerosa, mas ela estaria dentro da exceção, né? E você vai usar o CST 410 porque ela não vai ser tributada, né? Uma exportação, então uma venda seria uma operação onerosa, mas ela está dentro da exceção de um benefício. Então, se você exportar, a tua exportação ela não vai ser tributada pelo IBS-CBS, entendeu? Então, outra operação, uma venda, né, de empresas livros, jornais, atividade religiosa, partidos políticos também, essas operações, entre eles, entre o município, o Estado e a União, né, elas também caem nas exceções de não tributação. Ela é uma operação onerosa, mas ela está dentro da exceção de não tributável. Tá? Então, precisa reestruturar todo o teu RP, né, de emissão, classificação fiscal dos seus produtos, para a hora que você for emitir a nota,
dependendo da operação que você for fazer, para você tributar corretamente. Então, se eu colocar numa operação onerosa, colocar lá um CST 410 de não tributação, né, o sistema vai aceitar. Então, você vai fazer uma venda, né, e no seu código está errado, não vai gerar o imposto, não vai pagar. Provavelmente, né, hoje, pela inteligência artificial, né, que a gente tem hoje, toda a Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, você pode cair, né, numa fiscalização, né, e você, por erro, emitiu uma nota errada, com código errado, não vai recolher o tributo e você pode sofrer uma autuação, tá? Então, é importante analisar agora, né, até o final de julho, todo o seu RP, operação por operação, CFOP por CFOP, analisar os seus NCM, quer dizer, os seus produtos, pegar seu NCM e lá nessa classificação, né, do que a gente estava falando aqui, né, nesse portal da nota fiscal, pegar essa tabela do C-Class-Trib, né, e verificar o seu produto, aonde que ele se encaixa dentro da tributação, né, para você estar emitindo a sua nota corretamente, tá? Então, aqui um exemplo, né, do C-Class-Trib, tá? Então, o que que é isso aí? É um novo campo, é um código que está lá na sua nota fiscal, né, aberto para você preencher, né, para você indicar, para que a sua nota fiscal, a hora que você emitir ela, ela vai gerar o valor exato do IBS, do CBS, tá? Então, o que a gente está falando? CST, né, IBS, CBS, 000, isso aqui é uma... classificação, né, totalmente tributável. Se a gente voltar lá na nossa transparência, aqui, ó, 000, tributação integral, entendeu? Então, tributação integral. Class Trib, né? Então, aqui eu peguei um produto, né, é, que vai ser uma tributação integral. Então, qualquer venda que você fizer, que você vai lá no Crescib, você não acha ele na legislação nenhum benefício para ele, então é um produto que não tem redução, que não tem benefício, então sempre você vai colocar essa classificação CST 000, Class Trib, né, C-Class Trib 000 001. Então, esse código aqui, sempre ele vai determinar que a tua operação ela vai ser totalmente tributada, integralmente tributada pelo IBS-CBS. Então, por exemplo, atividade de assistência funerária, ela já tem uma redução, né? Uma tributação com alíquota reduzida em 60%. Você vai usar o CST 11, tá? Tributação com alíquota uniforme reduzida, 60 e 30, entendeu? Então, aí você vai, sempre que você tiver essa atividade, o seu código que você vai ter que estar na sua operação é 011-001, entendeu? Então, por exemplo, o restaurante, né, ele tem uma alíquota reduzida em 60%, que é o não, desculpa, produtos agropecuários. Ele tem uma redução de 60%. Então, o CST dele é o 200, o 200, tá? A alíquota reduzida de 60%, tá? Então, ele vai ter esse código aqui. Então, sempre que ele tiver
a redução de 60%, todo produto que tiver uma redução de 60% vai usar esse código, entendeu? Então, dentro dessa tabela, você tem os códigos, você tem os produtos, você tem a legislação base que determina essa situação. Então você observa que você precisa verificar se a sua operação, CST, ela é onerosa ou não onerosa, né? Aí você tem que vir aqui e localizar dentro da tabela o teu produto, o NCM, onde que ele se encaixa, para você saber a tua tributação e ir alterando o sistema RP com essas classificações, para que a sua nota, hora que você emitir a nota, ela vai sair se é uma operação tributada 100%, se ela é uma tributação com redução de 60%, né? Então, você vai ter que estar trabalhando dessa forma. Outro exemplo, né? Produto destinado à alimentação, anexo 2, né? Então, ele vai ter o 200, né, que é o mesmo, né, que a gente viu aqui, né, a líquida de redução zero, a líquida de redução CBS 60, né, então todos que tiver a redução nesses percentual está nesse CST 200, tá? Então, a líquida 200, a líquida zero, né, a venda de produto destinado à alimentação, né, e você tem lá todo o código, você tem toda a legislação, né, dentro da tabela, ela já é um arquivo pronto que você lista e você vai analisando o seu produto e vai determinando qual é o código para aquela sua operação, entendeu? Então, por exemplo, o bar e restaurante, né, ele também vai estar dentro dessa situação, né? Tem uma redução de 40%. Então, você vai procurar lá na sua tabela, você vai encontrar que para tudo aquilo que você vender de produtos na operação, né, ela vai ser tributado a alíquota de 40. Então, precisa tomar cuidado, né, na legislação da classificação. Por exemplo, um bar e um restaurante, então toda a comida que ele fizer, a refeição, o lanche, ele vai estar nessa tributação. Mas a hora que ele vender uma bebida alcoólica, vender um refrigerante, né, já não é um produto que ele fabricou dentro do restaurante. Então, já vai ter outra classificação. Então, você começa a analisar que o negócio não é tão simples. E se você não tiver com isso corretamente classificado dentro do seu RP para emissão da nota, você vai emitir nota errada, vai recolher, vai tributar errado e você vai ter problema futuro com fiscalização, entendeu? Então, isso aqui é um exemplo que você, empresário, né, você não vai ficar fazendo isso, é seus assistentes que vai, mas você precisa ter esse conhecimento, né? Por quê? Porque isso daqui vai afetar essa tabela, queira ou não, ela vai afetar na formação de preço, na tua revisão do seu preço. Então, como que você vai hoje precificar um produto, né, se você não tem essa noção da tributação? Entendeu? Então, eu não posso chegar lá, pegar, colocar qualquer produto, né, colocar uma alíquota em cima dele, uma margem de, né, mas sem saber aonde eu me encaixo dentro da tributação, da nova tributação do IBS-CBS, entendeu? Então, eu vou ter produto que eu vou ter 100% de tributação do IBS, eu vou ter produto que eu vou ter redução, eu vou ter produto que, além de eu recolher 100% do IBS-CBS, está na tributação plena, eu vou estar sujeito também ao IS, que é o imposto supletivo, entendeu? Que eu vou poder lá, dependendo do álcool, bebida, produto que faz mal à saúde, eles vão ter uma tributação
né, adicional, como hoje a gente tem aí do IPI, entendeu? Então, muitos produtos que faz mal à saúde, meio ambiente, vão ter essas tributação. Então, isso daqui é o que, né, precisa começar a pensar, analisar, para começar a trabalhar, rever os seus preços, porque você vai pegar hoje um preço de venda que tem lá o PIS, o COFINS, né? Você vai tirar o PIS e o COFINS e você vai colocar a CBS, entendeu? Então, aí você vai colocar, mas ela é esse meu produto, a tributação integral, eu tenho redução, né? Então, tudo isso precisa ser analisado, senão você pode ter problema. Então, principalmente, né, quem hoje está no Simples Nacional, que vai optar pelo regime híbrido. Vai mudar o preço de venda, o preço final. Pode ser que o preço, o seu custo, ele não mude, mas a formação dele, o preço final para a inclusão dos impostos, né, o preço, o valor da nota fiscal vai ser diferente, tá? Então, basicamente, a diferença entre o CASTRIB e outros códigos, né, quais são? O CFLP é o Código Fiscal de Operação de Prestações. Então, indica a natureza da operação: compra, venda, devolução, demonstração, tá? Então, você vai ter que pegar hoje todos os seus CFLPs, mais um que você usa, né? E verificar quais deles são onerosos e não onerosos, entendeu? Para mim começar a montar a minha classificação dentro do meu RP. Aí você tem o CST, né? Que é o Código de Situação Tributária, né? Tanto do IUC, SOSN, né? Que é o Código de Situação Operacional do Simples Nacional, entendeu? Eles indicam a origem da mercadoria, ou serviço e a tributação, tá? Então, o CST, às vezes, você coloca lá, ele vai indicar se aquela mercadoria é nacional, se aquela mercadoria é importada, né? Então, tem essa classificação, tá? E essa do CClassTrib, né, é o Código da Classificação Tributária, né? É o que está sendo criado. Então, Então, esses são os códigos que precisa ser analisado, né, e eles vão influenciar na tua operação a partir de agora com a nova legislação. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Bom, outras mudanças, então aqui a gente falou um pouco aí das classificações, do RP, a gente ainda vai, nas próximas aulas, até o final de julho, né, vou trazer exemplos práticos dessa alteração. Então, vamos pegar lá o exemplo de um produto que hoje, que a gente tem, a formação de preço, né, pela tributação que a gente tem, e como que ele ficaria, né, com a nova alteração. Então, vamos pegar, né, uma tributação cheia, vamos pegar alguns produtos com tributação reduzida, vamos pegar prestação de serviço. A gente vai estar trabalhando, mas de uma forma técnica, na visão do empresário, que vai ter que estar trabalhando ali com a formação de preço, preço de venda, né? A parte técnica que vai emitir a nota, né? Ele vai sentar lá, ele já está treinado, ele está se especializando, ele está analisando todo as obrigações e todos os cuidados na emissão de nota. O empresário ele precisa conhecer o efeito dessa legislação para ele analisar o custo dele, o preço de venda, porque ele que vai passar lá, pô, emite essa nota, o valor do produto é X, né? O pessoal do faturamento vai emitir, entendeu? Agora, se você não tomar cuidado com os preços, pode ser que ali você esteja vendendo, você vai ter uma concorrência, principalmente que está no Simples Nacional, né? De de estar vendendo e tomar prejuízo, entendeu? Se não tomar os cuidados na formação do preço, do novo preço que pode vir com essa nova tributação.
entendeu? Então, pela minha o estudo, então tem muitos produtos, muitos serviços que um dos 7, né, vai reduzir o custo tributário, entendeu? Porque vai estar entrando só a CBS, que é o PIS e COFINS. Então, hoje você tem produto que você recolhe lá na prestação de serviço 3,65, entendeu? Então, é 3 da COFINS, 0,65 do PIS. E você vai substituir, né, pela CBS. E você vai ter serviço que você tem redução de 70%, então a CBS vai ser menor do que o PIS e o COFINS que você paga hoje. Né? Depois a gente vai ver alguns exemplos, né, que você vai ter uma redução de custo no primeiro momento. Agora, quando entrar o IBS, aí a história é outra. Tá? Então, a gente, né, a princípio, a prestação de serviço ela terá uma carga tributária, né, é um aumento na carga tributária. Mas algum serviço, contador, advogado, alocação de imóveis, no primeiro momento, ela vai ter uma redução. Por quê? Porque ela vai ter um redutor, né? Então, você vai trocar 3,65, né? Então, por exemplo, um aluguel você vai ter uma redução de 70%, entendeu? Então, você vai ter um imposto em torno de CBS de 1,8. Então, você vai tirar 3,65 e vai pagar 1,8 de CBS. Você vai ter uma redução na carga tributária. Mas a hora que entrar o CBS de 20%, que aí você não tinha na locação ISS no ICMS, você vai ter um aumento na carga tributária a partir de 2029. Então, assim, tem que estudar, tem que analisar. Cada caso é um caso, entendeu? Cada produto, cada operação tem que ser analisado, tá? Bom, outro cronograma que entra em vigor, que eu já falei, né? A partir do 1/7, né, todas as pessoas físicas, né, autônomo, profissionais liberais, que não têm CNPJ, não tem empresa, que não é MEI, não é microempresa, que trabalha ainda na pessoa física, como dentista, psicólogo, eletricista, né? Esse pessoal eles vão ter que ter um CNPJ técnico, entendeu? Então, eles vão ter que se inscrever. Deve ser lá no portal do ECAC, né? A gente não sabe, a hora que tiver isso já liberado, que sair tudo, então a gente vai estar orientando como fazer, entendeu? Porque você, empresário, você vai ter que orientar a sua equipe quando for tomar serviço de alguém, falar, não, eu vou contratar um pedreiro que eu vou gastar R$ 1.000 aqui, entendeu? Ele vai ter que te dar uma nota, porque nessa nota vai ter lá o IBS que você vai tomar crédito e vai aproveitar lá no seu pagamento. Ou, se ele é um MEI, beleza, ele já tem a nota fiscal, você vai pegar a nota do MEI dele, né? Essa nota não vai te trazer crédito, mas ele é um MEI. Aí você vai ter que analisar, eu vou pegar um pedreiro que me dá uma nota com crédito, eu vou pegar um MEI, né, que não me dá uma nota e eu não vou ter crédito, né? Então, isso vai precisar ser analisado, tá? Então, a partir de julho, já está obrigado à inscrição. A partir de 1 de agosto, né, quando entra lá em vigor a legislação do IBS-CBS, esse profissional ele vai ter que te dar uma nota fiscal. Então, 1 de julho é obrigação da inscrição. 1 de agosto, ele começa a ser obrigado a emitir nota fiscal. Então, se você for no dentista, né, hoje ele te dá o RPA, aquele recibinho lá, a partir de 1 de agosto, ele não vai mais te dar o RPA, ele vai te dar uma nota fiscal. E nessa nota fiscal vai ter lá o valor do serviço e destacado o IBS-CBS. O outro cronograma, né, que eu já falei, né, que a gente precisa tomar um cuidado, o pessoal do Simples Nacional
tem que tomar essa decisão até 30/9. Então, se você é optante pelo Simples Nacional, a princípio você está fora de toda a burocracia do IBS-CBS, né? O Simples Nacional está fora, ela tem uma legislação própria, né? Ela só pode ser alterada por outra lei complementar. Então, optante do Simples Nacional, essas empresas têm uma proteção constitucional, elas estão fora do IBS-CBS. Mas a legislação criou a opção do simples híbrido, né? Como eu já falei, você recolher dentro da DAS o imposto de renda, a contribuição, o INSS e recolher por fora o IBS-CBS, tá? Então, essa opção ela tem que ser feita até 30/9 para o período de 1/1 de 2027 a 30/6, você vai apurar dentro desse regime. Se você quiser alterar em 2027, então no dia 30, até 30/4, você vai lá no sistema e faz alteração para o segundo trimestre. Ou você volta para o regime convencional, ou se você estiver no convencional, você pode optar pelo regime híbrido. Então, são esses cronogramas que a gente tem. Então, né, qual que é a preocupação, né, que eu estou tendo com os clientes, a gente está trabalhando, diversos clientes, a gente já está finalizando isso, o quê? Fez uma análise, qual é a minha situação do meu produto, se é vantagem eu ficar dentro desse sistema, ou do convencional, ou ir para o híbrido, entendeu? A opção do sistema híbrido, né, como eu já falei, ele vai, né, permitir que, né, que o seu cliente ele tome o crédito de IBS-CBS integral, né? Então, ele vai ser um sistema, vai ter, quem optar pelo híbrido, vai ter um sistema tributário mais complexo, né? Vai ter um custo operacional, com certeza, né? Se você hoje está no Simples Nacional e for para o híbrido, né, você vai ter um custo fiscal, contábil maior, né? Porque você vai estar fazendo todo o sistema do Simples Normal, mais a parte de toda a escrituração, apuração, né, do IBS-CBS. Então, isso vai ter um custo operacional. Isso é vantagem? Né? Cada um vai ter que analisar, entendeu? Então, para você tomar essa decisão, o que você precisa? Né? Então, a decisão entre o simples convencional puro e o simples híbrido, né, depende, né? Então, o que você vai ter que analisar? O perfil dos seus clientes, tá? Então, se você é uma empresa focada no consumidor final, né, que a gente chama de B2C, né? Então, você vende para consumidor final. Então, por exemplo, o comércio varejista, restaurante, prestadores de serviço para pessoa física, né? Então, isso daí, a princípio, né, a gente indica ele ficar no convencional. Então, eu sou um restaurante, né? Então, eu não vendo, né, para pessoas. Então, eu posso ter uma clientela, vender para uma empresa, fornecer refeição, mas se o meu público, os meus clientes é pessoa física, ele é o consumidor final. Então, ele não vai transmitir crédito para ninguém. Então, para mim, é melhor eu ficar no Simples Nacional. É mais barato, menos burocrático. Agora, se o meu foco é fornecer para o que a gente chama de B2B, né, para outras empresas, né, principalmente as empresas média e de grande porte, grandes cooperações, né, que estão sujeitas ao lucro real, sujeitas ao lucro presumido, nesse caso, a princípio, o sistema, o modelo híbrido, ele é vantajoso, porque ele vai ser mais atraente para o seu cliente. Entendeu? Por quê? Porque você vai vender, né, e você vai mandar para ele, né, o crédito, ele vai poder tomar crédito das suas compras. Então, e você também, de tudo aquilo que você comprar, você vai poder tomar crédito.
E tudo que você vender, você vai transferir crédito para o teu cliente. Por quê? Porque o seu produto, o seu serviço está no meio da cadeia. Então, ele vai tomar crédito, porque a hora que ele vender esse produto, ele vai aproveitar os créditos, vai reduzir o valor a pagar. Porque qual é a lógica hoje do IBS-CBS? Entendeu? O valor, a gente já sabe a tributação. Agora, o que vai reduzir o meu valor a pagar no final do período? É o crédito. O que eu tenho de crédito dentro da minha estrutura que eu vou poder abater daquilo que eu vou pagar, entendeu? Então, o sistema, né, tradicional do Simples, ele não permite que o cliente aproveite os créditos integral. Ao optar pelo modelo híbrido, né, você transfere esse crédito, né, para o seu comprador, né, tornando talvez seu um negócio mais competitivo. Então, a gente vê hoje no mercado as empresas do Simples, que às vezes ela perde negócio porque ela não transmite crédito. Então, uma grande empresa às vezes prefere comprar de quem está no lucro presumido, né, ou está no lucro real, do que comprar de uma pessoa que está no Simples, mesmo que às vezes o valor desse produto, de uma empresa do Simples Nacional, ele seja mais barato, ele às vezes tem lá um desconto 5, 10%, né? No valor ele é mais barato, mas o crédito que ele transmite, né, é, não compensa esse valor do preço. Então, às vezes, é preferível você comprar de uma empresa que está no lucro presumido, porque ela traz mais crédito. Então, Simples Nacional ou híbrido, né? Então, não tem, assim, dentro do que a gente vê no mercado, não tem uma resposta única. A resposta correta passa a ser sempre, depende do perfil da empresa, entendeu? Então, depende da sua estrutura, né? Para quem você vai vender, né? Que aí você vai ter que analisar a tua clientela, onde que você está dentro desse processo para você fazer essa opção. Então, hoje, a gente não tem o valor ainda do valor, qual vai ser, mas independente se ele vai ser 6 ou 8,8 a CBS, né? Então, hoje eu estou no Simples Nacional, então, primeiro, eu vendo para consumidor final, né? Então, a nossa convicção é que você fique no simples normal. Então, eu sou restaurante, eu vendo lojas de roupa, eu vendo consumidor final, né? Bar, restaurante, lojinha, tudo que for, né? Fica no Simples Nacional. Eu sou pequena indústria, prestador de serviço, que trabalho com outra empresa, né? Então, na venda de empresa para empresa, né? Aí sim você fazer a opção pelo regime híbrido, pelo menos nesse primeiro semestre, fazer um teste, se as coisas der errada, você tem, né, pode fazer alteração no segundo semestre de 2027. Então, né, cronograma, outra situação que a gente precisa tomar cuidado até 1/8, né? Então, é a atividade de locação de imóveis, né, e imóveis. Então, quem locava veículo, equipamento e locava imóveis, né, a gente não tinha a tributação do ISS e também estava dispensado de emitir nota fiscal. Com a lei aí 2014, né, a lei complementar, né, essas atividades passaram a ser obrigado a emitir nota fiscal, já agora a partir do 1/8. Então, quem locava, né, imóveis, tinha atividade hold aí, tinha locação de imóvel, né, sua atividade principal, não emitia nota fiscal. Então, a partir de agora, quem tem empresas de locadora, hold, que construiu ano passado, a partir do 8, precisa emitir essas notas. Pelo que eu tenho observado, ainda não estão disponíveis essas notas para ser emitidas, já existem os códigos das atividades, mas a emissão, né, pelo menos até não está liberado ainda, mas a gente vai estar acompanhando e, a hora que liberar, a gente vai estar orientando vocês na emissão dessas notas fiscais a partir de 1/8. Tá?
Nessa obrigatoriedade, então, a partir do 1 do 8, as pessoas físicas que exercem atividade imobiliária, né, também vão ter que emitir nota fiscal. Então, não é só empresas que vão ter que emitir nota fiscal, né, de locação a partir do 1 do 8. Pessoas físicas, em que condição, né? Então, pessoa física que no ano de 2025 recebeu de aluguel mais de 240 mil, né, correspondente a mais de 3 imóveis, vai estar obrigado a, recolher, a começar a emitir nota fiscal a partir de 1 de agosto. Então, se você em 2025, pessoa física, teve uma receita maior que 240 mil de locação de imóveis, né? E esse 240 mil é proveniente de mais de 3 imóveis, então, a partir de agora, você, né, de 1 do 8, vai ter que emitir nota. E quem, pessoa física, né, que teve em 2025 mais de 288. Então, quem teve uma receita acima de 288 mil em 2025, independe da quantidade de imóveis que ela tinha alocado, tá? Então, se ela tinha um imóvel e recebeu 288 mil no ano, né, ela vai estar obrigada a emitir nota a partir de agosto, independente da quantidade. A opção A é, se recebeu mais de 240 mil, né, e tinha mais de 3 imóveis. Então, se você recebeu 240 mil no ano de 2025 de um único imóvel, você está dispensado. Então, aqui, na letra A, você tem que satisfazer as duas condições: mais de 240 mil, né, e mais de 3 imóveis. Na opção B, se você recebeu em 2025 mais de 288 mil, né, você está obrigado, independente da quantidade de imóvel. Tá? Na próxima semana, né, o texto, né, a nossa aula vai ser mais aprofundada nessa situação da locação de imóvel, que eu acho que é o que mais impacta de imediato, né, é essa atividade imobiliária que vai estar iniciando aí toda a tributação a partir do dia 1º de agosto. Então, a nossa próxima aula vai ser específica para locação imobiliária, tá? A gente já está convidando, já fazendo um convite aí para vocês que têm empresa, para você, pessoa física, clientes, amigos, né? Para a próxima terça-feira, né? Fica convidado, né, para essa próxima aula sobre as atividades imobiliárias, tá? Bom, finalizando aqui, né, então a nossa recomendação aí, falta 52 dias, né, é o prazo que você tem, né, para finalizar todos os ajustes do seu sistema para começar a emitir a nota fiscal, ainda que em fase de teste, mas já é obrigatório, tá? Então, ainda é um momento tranquilo, temos 52 dias, né? Analise, faça uma revisão, né? Mas não deixe para a última hora, porque chegar no dia lá, não conseguir emitir nota, né? Então, muitos estão falando, ligo lá para o escritório, né? Resolve. Não vai dar para resolver, porque a gente não conhece o sistema, né? Vamos ter que fazer uma análise, vamos ter que pegar o seu produto, lista de produto, verificar o erro, né? Então, não é pizza, não vai sair, né, de uma hora para outra, né? Não é um iFood que você liga, 35 minutos, está na sua mesa, não. Vai ser demorado, entendeu? A gente tem aí trabalhado com alguns clientes, é um processo, porque você vai pegar todas as operações do cliente, lá, todas as atividades que ele vai identificar o que é oneroso, o que não é oneroso. Tem que pegar todo o NCM, todos os produtos, e lá nessa lista de classificação do Clastrib, achar o produto, a operação, para ver onde se encaixa, tem que ir lá nos anexos 5, 8, 9, né, 6, para verificar em que situação, se aquele NCN está dentro daquelas da isenção, da imunidade. Então, é um trabalho demorado. Não é fácil, não se faz de uma hora para outra. Tá?
Bom, pessoal, esse, né, chegando ao final, né, vocês ficam convidados aí para nossas próximas aulas, né? Vamos aí até o dia 31, né, trabalhando, né? Vamos começar a entrar mais nos detalhes, na parte mais prática da reforma tributária, pegando atividade, né? Na próxima aula, vamos falar da atividade imobiliária, né? Aí, uma próxima, vamos falar do Simples, né, nacional. Quem está no convencional fazia em alguns exercícios, alguns exemplos, para dar uma noção para você ver qual sistema você vai utilizar, né? Vai optar em 30/9 para estar exercendo aí a tributação a partir do 1/7, né? Então, não sei se eu, né, trouxe para vocês, eu estou tentando aqui orientar você, mais empresário, você que está na frente dos negócios, né, gerentes, gestores que mexem com preço, né, orientar você que está administrando a empresa, porque não é só a formação de preço, né, não é só a emissão da nota, né, você vai ter vários impactos, né, na formação de preço, né, na compra de mercadoria. Então, você vai ter bastante o que analisar para você tomar uma decisão aí até o 1/8. Pessoal, obrigado e até uma próxima.